Você já percebeu que a forma como a gente pensa influencia no jeito que a gente vive? Hoje eu vou te falar sobre uma instrução que nós encontramos na Bíblia e que mudou a minha vida. Então, se você acha que a sua mente está meio bagunçada, você não sabe muito o que fazer, fica nesse vídeo. Oi, eu sou a Monique e aqui a gente fala sobre emoções, plenitude de vida e identidade. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4:8, diz assim: quanto mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensar. E aqui vem a primeira chave. O que você alimenta na sua mente define a sua qualidade de vida. Essa semana, enquanto eu tava no Pilates, eu lembrei de duas coisas importantes e vi o quanto que essa palavra é fiel e verdadeira nas nossas vidas. Quando eu era pequena, não que eu seja muito alta hoje, eu ouvi uma professora dizer que poderiam roubar tudo de mim, menos o meu conhecimento. Nessa época, eu comecei a estudar sobre várias coisas. Eu sempre fui muito curiosa, então eu via algo e logo eu ia pesquisar. Como que faz tal coisa? Como que faz isso? Como que faz aquilo? E eu fui ali descobrindo muitas coisas, como as coisas funcionavam e como as coisas eram feitas. E eu lembro que quando a minha mãe morreu, ela deixou muitas dívidas. Eu não sei se você sabe, mas quando alguém morre, a gente herda o bônus e o ônus. Então a herança que ficou pra mim foram as dívidas. E eu poderia simplesmente me desesperar, porque a gente mal tinha o dinheiro para o velório. Essa que era a verdade, infelizmente. Mas eu decidi que eu não ia me desesperar. Primeira coisa que eu fiz foi uma oração que eu fiz, e eu sempre vou falar disso porque é real na minha vida. Eu falava: Senhor, o Senhor permitiu que eu passasse por isso, fica comigo, me ajuda, me sustenta nesse processo, me dá inteligência, sabedoria de como que eu vou resolver essas coisas. E assim aconteceu. E o que que eu fiz? Eu comecei a buscar, principalmente no YouTube naquela época, sobre finanças. Então, como que sai da dívida? Como que investe dinheiro? No dia que eu fui limpar a casa que minha mãe vivia, eu achei ali muitas roupas que nunca tinham sido usadas. Ali eu pude ver, se eu não me cuidasse, se eu não olhasse pra mim e percebesse os maus comportamentos que tinha em mim, eu ia fazer a mesma coisa que a minha mãe, porque eu também tinha o vício em compras. Então, eu comecei a estudar, né? Como gastar menos, como ganhar mais. E ali eu fui me abastecendo de conhecimento para depois ir fazer as negociações com o banco. Lembro que teve um dos bancos que a dívida passava de R$ 4.000. E aí, quando eu conversei com o gerente, falei para ele do que tinha acontecido, falei para ele do dinheiro que eu tinha, falei assim: olha, eu só tenho esse valor, que na época foi R$ 1.200, se eu não me engano. E aí eu falei: olha, eu só tenho esse valor. Então ele falou: olha, eu vou fazer a proposta pro banco. E ali, só uma das contas saiu de 4.000 por R$ 1.200 e a gente quitou aquela conta. E assim nós fizemos com todas as dívidas. E depois disso eu continuei aplicando os conhecimentos que eu tinha e aí consegui sair daquele buraco financeiro e comecei a prosperar financeiramente. E a segunda história que eu quero te contar é sobre inteligência emocional. Eu era do tipo de pessoa calada, muda. Eu entrava muda e saía calada de todos os ambientes que eu ia. Eu demorava muito tempo pra confiar em alguém, pra conseguir conversar com essa pessoa, pra gerar ali uma amizade com essa pessoa. E eu não gostava disso. Eu fui buscar conhecimento, eu fui estudar sobre emoções, sobre oratória, sobre comunicação e fui treinando, né? Hoje eu já consigo me expressar bem melhor. Essa era uma habilidade que eu precisava ter porque eu comecei a trabalhar com venda de cosmético. Então, para abordar as pessoas, eu ia precisar falar com elas. Eu precisava tirar aquele medo que me paralisava. Então, eu fui atrás de conhecimento. E aí eu fui conversando mais, me abrindo mais. E hoje eu até dou aula, acredite se você quiser. Então, um dia desses eu tava no Pilates e eu comecei a lembrar da minha trajetória, a lembrar de tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que foi me transformando. Claro que a primeira coisa que eu sempre fiz foi orar, porque eu sabia que existia muito mais de Deus pra mim, que eu não estava vivendo em plenitude nessa área da minha vida. Então eu precisava me
desenvolver para cumprir o meu propósito. Então, eu orava, mas eu também agia. E se a gente olhar a palavra oração, é orar com ação, mais ação. Então, uma coisa caminha junto com a outra. E, recentemente, eu ouvi uma frase que, nossa, é muito verdade, né? O desenvolvimento pessoal, ele é muito bom. Me ajudou muito, mas a gente também precisa buscar ajuda do alto. Precisa pedir que o Espírito Santo trabalhe naquilo que a gente muitas vezes nem sabe. E foi através desse conhecimento de inteligência emocional, mais a ação do Espírito Santo, que eu fui liberta de muitas amarras, de muitos medos, muitas coisas que me bloqueavam. Então, as duas coisas, elas andam juntas. Minha amiga, deixa eu te dizer com muito amor e muita verdade, você pode orar, você deve orar, pedindo a Deus sabedoria, inteligência, mas se você não se mover para você buscar o conhecimento e praticar, nada vai mudar na sua vida. Outro versículo que me chama muita atenção é Provérbios 4:7, que diz assim: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Sinceramente, o que você vê? O que você ouve? O que você pensa? Existe uma frase que diz que onde você põe o foco, expande. Tudo aquilo que você ouve, tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você pensa vira referência para você. Analise com muita verdade o que você vê, o que você ouve e o que você pensa, porque isso define quem é você. Pode você nem acreditar, não tem problema, vai acontecer, porque é o que você está tomando como referência para você. Hoje, na neurociência, muito se fala da neuroplasticidade. O que é isso? É a capacidade que nosso cérebro tem para se adaptar. E isso pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Então, quando você ouve, quando você vê aquilo todo dia, isso vai virar uma referência para você. E é assim que você vai agir, porque o nosso cérebro, ele quer que a gente economize energia nas decisões. Então, quando você for tomar uma decisão, vai ser de acordo com a sua referência. Então, se você ouve e vê e pensa coisas ruins, o resultado, a decisão vai ser ruim, porque é isso que você tem como referência. Mas se você, por outro lado, busca o conhecimento do que é bom, daquilo que você tem dificuldade, por exemplo, eu lá no passado, dificuldade em finanças, o que eu fui fazer? Estudar sobre finanças. E aí, agora, já tem um outro filtro sobre finanças, porque foi aquilo que eu dediquei atenção anteriormente. Então, você pode, ainda que tenha, daqui para trás, você tenha feito coisas ruins porque suas referências eram ruins. Agora você tem a responsabilidade de falar o que é que eu vou fazer daqui para frente, o que é que eu vou buscar. Olha para sua vida, vê qual é a dificuldade que você tem. Você tem dificuldade na área financeira, na área de relacionamentos, na área de negócios, de profissional? O que você pode estudar? Qual livro você pode ler? Qual vídeo você pode assistir? Porque tudo o que você consome vira a sua referência. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo o quanto que Deus me ouviu de todas as vezes que eu pedi inteligência, sabedoria para Ele, para tomar as melhores decisões. Mas eu também sei que tudo que eu li, tudo que eu assisti, tudo que eu estudei, construíram a pessoa que eu sou hoje. Agora me conta, qual é a área que você precisa alinhar os teus pensamentos e também buscar conhecimento? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E se você chegou até aqui, comenta: eu escolho pensar como Deus pensa. E esse vídeo fez sentido pra você, você pode compartilhar com uma pessoa muito especial pra você. E lembra, se inscreve aqui no canal pra gente continuar juntas na nossa jornada rumo a uma vida plena, com mais propósito e inteligência.